Olá a todos que estão acompanhando as nossas aulas aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você está assistindo essa aula. Queremos aqui dar os cumprimentos a você que nos acompanha com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Luiz Henrique, sou pastor aqui na cidade de Blumenau, em um dos setores, e eu também tive o privilégio de poder ser um dos escritores dessa nossa revista do trimestre que estamos estudando, com um enfoque na carta de Tiago. E na aula de hoje nós estaremos expondo alguns pontos específicos que você poderá, como professor, trabalhar na lição de número 5, que é o tema O Cristão e a Imparcialidade. Mas antes de a gente entrar no nosso texto e na nossa revista, eu já queria dar os parabéns a você por estar participando dessa transmissão e acompanhando essa videoaula. Nossa oração é para que ela possa abençoar a sua vida e você possa ser mais preparado e mais habilitado para cumprir o mandamento do Senhor de ensinar e edificar vidas através da palavra de Deus. Amém? Então, vamos à nossa aula. Nós estamos para hoje compartilhar sobre o cristão e a imparcialidade, e você vai perceber na sua lição que isso é parte do primeiro momento da escola do capítulo 2 da carta de Tiago, os primeiros versos. E é em cima disso que a gente vai estar trabalhando. Na sua revista você vai ter como texto-chave um texto de Tiago 2, versículo 8 e 9, quando Tiago diz: "Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores." Esse é o nosso texto-chave. Eu não vou estar trabalhando aqui na videoaula a leitura bíblica, devido a ser uma leitura um pouco mais extensa, mas é claro que ao longo da nossa lição a gente vai estar trabalhando nosso texto bíblico, tá bom? Como introdução, eu quero falar o que também você vai encontrar na nossa lição, que é uma provocação. Uma provocação para a gente refletir, a título de introdução, se existe a compatibilidade entre a fé cristã e a prática de você ser parcial nos relacionamentos. Nós fazemos aqui uma provocação e meio que já damos uma resposta que é em cima dela que vamos trabalhar ao longo da nossa revista, em dizer que o cristão não tem como praticar a parcialidade e ainda se declarar como cristão e assim levando a sua vida com base no Evangelho. Porque nós vamos ver que parcialidade é algo que não pode acompanhar a vida do cristão. E Tiago aborda isso de uma forma muito precisa e então, nesses textos que se seguem, nós estaremos então abordando um pouco sobre isso. No primeiro versículo do texto que nós usaremos, que é o texto de Tiago 2, do 1 em diante, você vai perceber que a palavra que Tiago está se dirigindo é justamente aos irmãos da igreja. Por isso ele inicia: meus irmãos. Falar sobre esse tema e falar numa lição de escola bíblica é dizer que, infelizmente, existe essa possibilidade de estar acontecendo essa prática no meio cristão. É claro que o levar as pessoas com acepção, isso já é uma coisa comum da nossa sociedade. A gente vê isso em todos os lugares. E você pode abordar na sua aula sobre exemplos desse tipo. Tente puxar na sua memória alguns exemplos que a gente consegue detectar na sociedade e traga isso aos seus alunos, dizendo: olha, lá fora, na sociedade, no mundo, nós vemos a prática da acepção de pessoas muito nítida. E você pode usar vários exemplos. Você pode usar em empresas, você pode ver em supermercados, você pode ver no comércio, no tratamento com as pessoas, às vezes no sistema de saúde, ou quando a gente vai recorrer
algum serviço público. Infelizmente, a gente nota essas coisas acontecendo. Só que você precisa, como professor, ensinar ao seu aluno que essa prática, que é uma prática pecaminosa, ela não está unicamente fora da nossa realidade. Ela está também dentro da igreja, infelizmente. Ela também pode ser vivenciada no meio cristão. E é por isso que Tiago vai falar sobre isso e ele está falando com os irmãos. Ele está dizendo, meus irmãos. Ou seja, aborde o tema como algo, infelizmente, que é possível, que é real e que tem acontecido em muitos lugares por onde a gente frequenta ou por onde a gente participa. E você vai perceber que ele já trabalha o tema falando da incompatibilidade. Este é o primeiro ponto da nossa lição, entre a parcialidade e a fé em Jesus Cristo. Por que é incompatível essas duas coisas? Porque quando a gente entende a mensagem do Evangelho, nós vamos entender de forma muito clara que não existe diante de Deus distinção entre homens. Não existe quem é mais, quem é menos. Não existe quem tem que ser melhor tratado ou menor tratado. O Evangelho vai trazer uma proposta em colocar todas as pessoas de forma igualitária. Ricos, pobres, brancos, negros, homens, mulheres, formados ou analfabetos. O Evangelho propõe uma unidade na humanidade. Ele olha para os homens e diz, não pode haver distinção. Esse é o ideal do Evangelho. Só que a gente sabe que no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, existe, obviamente, cada um de nós que somos imperfeitos. E por isso, em muitos momentos, a gente acaba cedendo às tentações de ser parcial com algumas pessoas, dando às vezes preferência para uns em detrimento de outros. E para ilustrar que isso era uma coisa que talvez já estava acontecendo na época em que Tiago escreve essa carta, ele vai usar a figura de um rico e de um pobre no verso 2 e no verso 3. Na minha tradução, na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, vai dizer assim, porque se entrar na sinagoga de vocês, versículo 2, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, fique em pé, ou sente-se abaixo do estrado dos meus pés. Nós não temos aqui uma posição muito clara se o que Tiago está fazendo nesse texto é literalmente pegando um exemplo que ele teve conhecimento que aconteceu ou que ele criou essa ocasião hipotética para ilustrar o fato. A maioria, na verdade, dos estudiosos e dos comentaristas bíblicos vão optar pela segunda opção. Uma situação que Tiago cria para ilustrar o que estava acontecendo e que poderia vir a acontecer na vida da igreja, que era a distinção, era o julgamento entre pessoas. E esse julgamento, obviamente, vai levar a tratamentos diferentes. O rico entra, ele é bem tratado. O pobre entra e ele é maltratado. E Tiago vai dizer, expondo que não pode ser dessa forma. Ele vai declarar que esse não é o tipo de maneira que a gente pode e deve viver o Evangelho. E você pode muito bem usar esse exemplo aqui que nós utilizamos e apontar para os seus alunos de que, humanamente falando, eles são diferentes sim. O rico tem mais bens, talvez tenha uma aparência melhor, o pobre não. Mas quando isso está inserindo-se dentro da igreja, então está acontecendo um erro. Por quê? Porque volto àquilo que eu disse anteriormente. Diante de Jesus não existe mais isso. Diante do Senhor, todos agora são iguais. E você vai ver no verso de número 4 do capítulo 2
que o que Tiago está expondo, além de falar da parcialidade que os cristãos estavam tendo, mas ele também vai apontar que eles estavam tendo um juízo de valores de forma errada. Versículo 4 vai nos dizer assim: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? É uma pergunta. Tiago está levando o povo a pensar assim, será que o julgamento de vocês, que vocês estão fazendo, não está sendo equivocado? E entenda, e nós destacamos isso na nossa lição, o que está sendo censurado aqui por Tiago não é o ato de avaliar pessoas, não é o ato de juízo das pessoas, até porque nós vamos ver em outras passagens da palavra de Deus que a avaliação do outrem é permitida, desde que você use os padrões e use a forma correta. Nós vamos ter, por exemplo, o próprio Jesus falando que a gente pode julgar sim situações e até pessoas, mas segundo a reta justiça. Quando ele diz julgar, o sentido mais específico seria avaliar. Então, o que Tiago está ensinando aqui não é proibindo o cristão de julgar pessoas, ou, melhor colocando, avaliar pessoas, mas é você fazer isso com os valores errados. Você fazer isso com a forma e a maneira equivocada. E era o que estava acontecendo. Eles estavam julgando entre ricos e pobres não pelo caráter deles, não pelas suas virtudes, não por quem eles eram, mas pelo que eles tinham. E então isso é censurado por Tiago. Ele diz, olha, o cristão não pode avaliar a vida de outra pessoa com base no que ela tem, mas ele pode sim avaliar o outro, ter uma conclusão sobre a outra pessoa, principalmente com base no que ela é e no que ela vem fazendo. Então, aborde aos seus alunos essa seguinte perspectiva. Tiago não está censurando o ato ou o fato de você avaliar pessoas, mas você fazer isso da forma correta. Talvez até alguém possa estar, ao falar sobre isso, lembrando da passagem de Mateus capítulo 7, verso 1, quando Jesus diz, não julgueis se não quiserdes ser julgados. Mas você precisa entender que o contexto ali era outro, a situação era diferente. Jesus estava transmitindo um ensino para que o povo e os seus discípulos fossem muito mais misericordiosos. E eles tinham que ter a consciência de que, da forma como eles avaliassem as pessoas, eles seriam avaliados. Se eles fossem rígidos, as pessoas seriam rígidas com eles. Se eles fossem misericordiosos no trato com os outros, eles um dia, quando precisassem, iriam receber dessa misericórdia. Tá bom? Então, até aqui, nós vamos ver que o fato de não fazer acepção de pessoas está muito claro nessa passagem. E a partir do verso 5 ao verso 7, Tiago, então, continua trabalhando e levando a igreja a pensar sobre algumas questões. E no caso da sua época, algo muito mais específico, que era, desde o início da história da igreja, uma preferência, entenda bem, uma preferência em Deus fazer com que os pobres deste mundo fossem ricos na fé. Do verso 5 ao verso 7, ele vai ensinar sobre a soberana escolha de Deus em preferência pelos pobres. E a gente vai ver no verso 5 ele dizendo assim, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Percebe o que Tiago está querendo fazer aqui? Tiago ele está tentando fazer os seus leitores terem o mesmo juízo de valor que Deus tem. Ele estava querendo ensinar aos irmãos que receberiam essa carta a eles terem uma visão igual a que Deus tinha sobre as pessoas.
E nesse texto a gente vê que Deus, de uma forma soberana, escolheu que aos pobres espalhados pelo mundo, faria deles pessoas ricas na fé. E, obviamente, toda regra tem exceção, e aqui também. Isso não quer dizer que Deus ama mais os pobres do que os ricos, mas indica que o povo que estava recebendo essa carta estava tendo uma preferência diferente da que Deus estava tendo. Pois, se eles estavam tendo uma preferência pelos ricos, a gente vê Deus em contrapartida dando uma preferência aos pobres. Então, nessa parte da lição, você pode pegar um conteúdo e até procurar outros textos bíblicos que falem sobre a soberania de Deus na história da humanidade e na história do mundo. E ao fazer isso, você faz com que os seus alunos pensem um pouco sobre essa questão. Puxa, Deus, na sua soberania, ele escolheu fazer com que os pobres fossem muito mais enriquecidos do que talvez as outras classes de pessoas. E se você parar para pensar, isso é uma grande verdade. Embora na igreja a gente tenha pessoas de todas as classes sociais, mas a maior parte, desde o início até hoje, sempre foi pessoas de condição mais humilde, mais simples. É óbvio, gente, como eu falei, isso não quer dizer que Deus os ame mais, mas pode nos indicar que essas pessoas podem ter uma sensibilidade maior de suas necessidades e suas dependências do divino. Então, trabalhe esta questão com os seus alunos. O verso 6 e o verso 7 do texto vai apontar que quando os cristãos estão desprezando os pobres em detrimento dos ricos, eles estão seguindo na contramão do que Deus vem fazendo. Por quê? Porque Deus, no seu domínio, escolheu dar preferência para eles. Então percebe que o que Tiago está tentando trabalhar é o seguinte: olha, vocês estão andando na contramão de Deus. Deus está lidando com os pobres de uma forma e vocês estão trabalhando de outra. Ao mesmo tempo em que vocês estão com uma proposta, um desejo de dar preferência para os ricos, e aí ele puxa na memória dizendo: mas vocês não lembram ou não trazem a consciência de vocês que são justamente os ricos desse mundo, na época dele, que vos oprimem, que perseguem vocês, que fazem vocês trabalhar muito mais do que às vezes vocês precisavam para ganhar muito pouco. Então percebe que o que Tiago está querendo fazer aqui é fazer o povo pensar. E é isso que você tem que fazer com o seu aluno. É óbvio que você precisa ter um cuidado ao lidar com esse tema, porque pode causar a impressão de que agora há uma guerra de classes entre pobres e ricos, que nós temos que dar preferência quase que unânime e exclusiva aos pobres e esquecer, negligenciar e abandonar os ricos. E não é isso que Tiago está fazendo e nem ensinando. Então você precisa ter essa maturidade de apontar o texto e a lição da melhor maneira possível, tá bom? Então, dando seguimento na nossa lição, já no tópico 3, a gente vai ser exposto por Tiago no texto bíblico, a partir do verso de número 8 em diante, o conceito que nós temos na nossa lição de a lei régia. A palavra régia nada mais é do que a lei real, ou a lei que está acima ou superior às demais. E quando Tiago ele introduz esse conceito da lei régia, ele está escrevendo, você vai lembrar da primeira lição provavelmente, a um público que na sua maioria é um público judeu, e que o público judeu tinha como conduta de vida a lei do Antigo Testamento. Quando falamos da lei régia, ou seja, estamos falando, e Tiago está falando, da lei maior do Antigo Testamento, que é o quê? A lei do amor. Vamos ver no verso de número 8, ele apontando que a lei régia, a lei do reino é o amor. Por isso ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo.
E ele vai apontar a esses cristãos que vieram do judaísmo e agora creem no Senhor, de que, embora eles apresentem ser religiosos, serem tementes a Deus, mas eles precisam reconhecer que você dizer que obedece à lei do amor, e ainda pratica parcialidade, tem aí alguma coisa errada. Por quê? Porque não pode haver uma relação entre quem pratica a lei do amor com o favoritismo. E é isso que ele está denunciando no verso de número 9. Porque ele vai dizer, gente, vocês querem levar a fama de que guardam a lei de Deus, mas vocês sabem muito bem que a lei de Deus, a maior delas é amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, ele vai trazer o conceito da lei régia para dizer como que vocês estão amando o próximo como a vocês mesmos se vocês estão tratando com parcialidade as pessoas. Você gostaria de ser tratado com uma forma parcial? É isso que ele está tentando perguntar e levar os seus leitores a entender. E isso que você também tem que fazer com o teu aluno. Você gostaria de ser tratado com parcialidade? Obviamente que não. Ninguém gostaria. Então, se você não gostaria de ser tratado dessa forma, você teria que considerar que a lei régia vai fazer você amar o teu próximo a ponto de que você não vai fazer isso com ele. Então, tente expor o valor e o significado da lei régia para essa pessoa que você vai ensinar, quer seja presencialmente, quer seja pela internet, não importa. E um ponto que é importante a gente destacar aqui do terceiro tópico da nossa lição é sobre o valor da lei régia ou da lei do amor. É claro que para nós aqui que estamos assistindo essa aula, fica muito claro que o maior mandamento de todos é o amor. Só que para esses primeiros leitores aqui que receberam a carta, eles achavam, na maioria das vezes, que os mandamentos mais importantes eram aqueles mais sérios, aqueles mais escandalosos, como não adulterarás, não matarás, não roubarás. E Tiago, quando vai escrever sobre isso, então ele vem na contramão, dizendo que, olha, você não pode colocar alguns mandamentos como inferiores a outros. Você precisa reconhecer que todos são iguais, a ponto de ele dizer o seguinte, que se você guarda um mandamento, aliás, você guarda vários mandamentos e você cai ou peca em um deles, você pecou em todos. O que ele queria ensinar era de que quando o cristão ele segue todas as leis que são possíveis, mas ele quebra uma só, ele já está em falha com Deus. Ele já quebrou a lei. E o que ele está tentando mostrar para esses leitores é, olha, vocês estão até que realmente não cometendo adultério, não estão roubando, não estão matando ninguém, mas vocês estão pecando na lei régia, vocês estão deixando de amar o irmão, vocês estão deixando de tratar com afeto ao pobre, logo vocês estão infringindo na lei. Então você precisa trabalhar essas questões e expor para o seu aluno isso. Diga para ele que para Deus não existe pecadinho e pecadão. O que vai existir, obviamente, são as consequências. Há pecados que têm consequências X e há pecados que há consequências Y. Uns maiores, outros menores. Mas diante de Deus a ofensa, o erro é o mesmo. E isso precisa ficar muito claro para o seu aluno. Você precisa ensiná-lo e transmitir a ideia para ele de que assim, olha, você pode estar sendo um bom crente. Você pode estar sendo uma pessoa fiel, uma pessoa que está na igreja, dizimista. Você pode ser uma pessoa que obedece às leis, um bom cidadão, um bom trabalhador. Mas se você tem tratado alguém com parcialidade, quer seja na tua empresa, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja na vizinhança, você está em falha com Deus. É disso que Tiago
está trabalhando e abordando na nossa lição. E você pode concluir a temática e a lição de número 5, abordando o seguinte ponto do verso de número 13, que diz assim: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Feche esse tópico em falar sobre a lei régia e concluindo a lição como um todo, falando e voltando ao início, a nossa introdução, declarando ao seu aluno: não é possível o cristão manter uma prática de imparcialidade. E no final, você pode abrir a oportunidade aqui como uma ferramenta pedagógica aos seus alunos, quer seja presencialmente ou virtualmente, a eles compartilharem de alguma experiência, talvez, que eles tiveram de ter que lidar com a parcialidade. Talvez que eles passaram, que eles sofreram e que eles podem compartilhar isso para que as pessoas que estão participando da aula sintam o testemunho de como é doloroso e como é uma situação desagradável de alguém próximo deles. E é claro, você pode encerrar, depois de ouvir um ou dois testemunhos, nessa perspectiva, orando pelos seus alunos. Ore por eles, pedindo para que Deus os capacite a eles não praticarem mais isso, se já praticaram, a terem um coração como o coração do Senhor, que não fazia acepção de pessoas, que tratava tão bem o pobre como tratava o rico. E eu tenho certeza que se você fizer desta forma, a sua lição vai abençoar muito as pessoas que vão estar assistindo. Use a sua lição, destrincha, vá atrás de outros textos bíblicos, é um tema bastante amplo e você com certeza vai encontrar muita coisa na Bíblia Sagrada sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, te use nessa lição e pessoas possam ser edificadas na palavra de Deus através da sua vida.